A cruz é um símbolo quase onipresente no Ocidente, por causa de sua associação com o cristianismo. O cidadão brasileiro do século XXI talvez nem imagine o tamanho do tabu que isso representava na Roma Antiga. O filósofo romano Cícero, por exemplo, considerava a crucificação a punição mais cruel e terrível que existia, dizendo que a palavra cruz deveria ficar longe dos pensamentos de um cidadão romano. Talvez ajudasse a manter a ideia da crucificação distante. Esse método de execução extremo era raramente utilizado em um cidadão de Roma. A morte por cruz era considerada a forma mais brutal de executar alguém na antiguidade, na frente de cremação e decapitação. Em muitos casos, a morte do executado ocorria dias após ser crucificado, diante do olhar dos transeuntes. O corpo passava por um misto de sufocamento, perda de sangue, desidratação, falência de diversos órgãos, entre outros problemas. Entenda agora como surgiu a crucificação, o método de execução violento e temido, que tem raízes mais antigas do que a própria Roma Antiga. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A crucificação foi inventada e usada por outros grupos de pessoas, mas foi aperfeiçoada pelos romanos como execução final por tortura. O registro histórico mais antigo de crucificação data de 519 anos a.C., quando o rei Dario I, da Pérsia, crucificou 3.000 de seus inimigos políticos na Babilônia. Antes dos persas, os assírios eram conhecidos por empalar as pessoas. Mais tarde, os gregos e cartagineses também usaram a crucificação. Após o colapso do Império de Alexandre o Grande, o seleucida Antíoco IV Epifânio crucificou judeus que se recusavam a aceitar a helenização. A crucificação era destinada a infligir a quantidade máxima de vergonha e tortura à vítima. As crucificações romanas eram realizadas em público para que todos os que vissem o horror fossem desencorajados de ir contra o governo romano. A crucificação era algo tão horrível que foi reservada apenas para os piores criminosos. A vítima da crucificação era primeiro açoitada ou espancada severamente, uma provação que por si só já ameaçava a vida. Depois, ela era forçada a carregar a grande viga de madeira ao local da crucificação. Suportar essa carga era não apenas extremamente doloroso após o espancamento, mas acrescentava uma certa vergonha, pois a vítima estava carregando o instrumento de sua própria tortura e morte. Era como cavar o próprio túmulo. Quando a vítima chegasse ao local da crucificação, ela seria despida para envergonhá-la ainda mais. Então, ela seria forçada a esticar os braços na trave, onde seriam pregados. Os pregos eram martelados dos pulsos, nas mãos, palmas das mãos, para que não saísse rasgando. Nos tempos antigos, o pulso era considerado parte da mão. A colocação dos pregos dos pulsos também causava dor insuportável, pois esses pregos pressionavam grandes nervos que corriam para as mãos. A viga seria então içada e presa a uma peça vertical que normalmente permanecia erguida entre as crucificações. Depois de prender a viga à trave, os executores pregavam os pés da vítima na cruz, também normalmente um pé em cima do outro, pregando no meio e no arco de cada pé, com os joelhos levemente dobrados. O objetivo principal dos pregos era infligir dor. Uma vez que a vítima fosse presa à cruz, todo o seu peso era suportado por 3 pregos.
o que causaria dor na parte superior do corpo. Os braços da vítima eram esticados de forma a causar câimbras e paralisia nos músculos do peito, impossibilitando a respiração, a menos que parte do peso fosse suportada pelos pés. Para respirar, a vítima tinha que levantar a parte de cima do corpo com os pés. Além de suportar dores excruciantes causadas pelos pregos nos pés, as costas feridas da vítima se esfregavam contra o feixe vertical da cruz. Depois de respirar e a fim de aliviar um pouco a dor nos pés, a vítima começava a cair de novo. Essa ação dava mais peso aos pulsos e, novamente, esfregava as suas costas cruas na cruz. No entanto, a vítima não conseguia respirar nessa posição rebaixada. Logo, o processo torturante recomeçaria. Para respirar e aliviar parte da dor causada pelos pregos do pulso, a vítima precisaria colocar mais peso no prego dos pés e se empurrar para cima. Então, para aliviar parte da dor causada pelo prego do pé, ela teria que colocar mais peso nos pregos em seus pulsos e se rebaixar. Em qualquer posição, a tortura era intensa. A crucificação geralmente levava a uma morte lenta e tortuosa. Algumas vítimas duravam até 4 dias em uma cruz. No fim das contas, a morte era por asfixia, uma vez que a vítima perdia a força para continuar se levantando para respirar. Para acelerar a morte, as pernas da vítima podiam ser quebradas, o que impediria de se empurrar para cima para respirar. Assim, a asfixia ocorreria logo depois. A crucificação foi finalmente proibida pelo imperador romano Constantino no século IV. Porém, a proibição de Constantino das crucificações em Roma não acabou com a prática. Na verdade, chegou ao Japão durante a Era das Guerras Civis, de 1138 a 1560. Um milênio inteiro depois, a crucificação supostamente ressurgiu depois de 3 séculos e meio do Japão, eliminando a pena capital. Acredita-se que tenha sido trazida de volta simplesmente como um meio de conter a propagação do cristianismo no país durante esta época, que começou quando os jesuítas iniciaram sua missão evangélica japonesa em 1549. Demorou menos de 100 anos para o cristianismo ser banido do Japão, levando os crentes a clandestinidades e os missionários para fora do país, até que a proibição terminou em 1873. Durante esse período, qualquer um que fosse pego aderindo aos princípios da fé cristã sofreria um destino terrível, o martírio na cruz. O caso mais infame ocorreu em 1597, quando 26 crentes, incluindo um menino de 12 anos, foram crucificados na colina Nishizaka de Nagasaki. Na crucificação do Japão, primeiro o criminoso desfilava pela cidade montado em um cavalo, depois amarrado a uma cruz, ferido com lanças e depois esfaqueados na garganta. O corpo só seria retirado 3 dias depois. Houve também algumas variações igualmente horríveis, como a crucificação de cabeça para baixo e a crucificação com água. Apesar de sua natureza bárbara e histórias perturbadoras, a crucificação sobreviveu como prática até o século XXI. No entanto, nem sempre é usado como punição para criminosos. Alguns passam por isso voluntariamente como um teste e demonstração de sua fé em Jesus Cristo. A Arábia Saudita ainda impõe a crucificação como forma de punição. Normalmente, estupro e outras ofensas graves merecem essa sentença. As crucificações do Oriente Médio às vezes começam com os criminosos já mortos, ou pior, decapitados, com a própria crucificação servindo como meio de exibir publicamente o cadáver do ofensor. Além disso, durante a primeira metade do século XX, algumas mulheres na Rússia foram crucificadas após serem acusadas de praticar bruxaria. Quanto aos Estados Unidos, a crucificação é uma prática obsoleta, com os legisladores raramente apresentando sugestões sérias para o seu renascimento. Nas Filipinas, porém, as crucificações acontecem pelo menos uma vez por ano, como parte da celebração católica da Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, os crentes se vestem de Cristo e se submetem a flagelações e crucificações públicas, servindo ao duplo propósito de mostrar sua fé e expiar seus pecados durante o ano inteiro. Vale a pena notar, no entanto, que a Igreja Católica não endossa essa tradição, que tem suas raízes em uma peça local sobre Cristo escrita na década de 1950. Enfim,
Apesar de seu passado cruel, a cruz no mundo inteiro representa para muitos cristãos e não cristãos uma mensagem de entrega por amor.